Boa noite a todos os senhores e senhoras presentes, aos que nos acompanham remotamente, excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras. Gostaria de iniciar minha fala agradecendo o espaço proporcionado à Auditoria Fiscal do Trabalho em referência a uma data tão importante, 12 de junho, quarta-feira, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. A data traz reflexões acerca de um problema que persiste na sociedade brasileira desde a chegada das caravelas portuguesas. Naquelas embarcações, crianças a partir de 8 anos de idade eram obrigadas a trocar sua infância por trabalho. Lavavam convés, recolhiam os restos de refeições e faziam trabalhos gerais. Estima-se que cerca de 10% da frota de Cabral era formada por crianças que trabalhavam como se adultos fossem. Os auxiliares de origem pobre faziam trabalhos mais duros e não tinham perspectivas de progressão. Já aqueles de boas famílias eram protegidos e tinham uma vida mais leve. O interessante é que esta dicotomia é reproduzida até os dias de hoje, com pensamentos e discursos como trabalhar é melhor do que roubar. Na verdade, ao trabalhar, a criança fica desprotegida e exposta a uma série de riscos, inclusive o de se envolver em atividades ilícitas. Não podemos aceitar que para algumas crianças, geralmente pobres e negras, as opções sejam apenas o trabalho ou uma vida na criminalidade. Crianças devem ser pensadas desde a plenitude de acesso a direitos. É inclusive muito perverso dizer que para uma criança sua única opção é trabalhar. Crianças e adolescentes são pessoas em fase de desenvolvimento, fase esta que pode ser seriamente comprometida pelo trabalho precoce. Fadiga excessiva, distúrbios de sono, problemas respiratórios, lesões, fraturas e evasão ou baixo rendimento escolar são apenas alguns dos impactos negativos do trabalho infantil já levantados. De acordo com os dados do Sistema Nacional de Agravos de Notificação, o SINAM, do Ministério da Saúde, foram registrados 60.095 casos relacionados ao trabalho de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos no período de 2007 a 2022. Destes, 34.805 se tratavam de acidentes de trabalho graves. Nos últimos anos, trenzinhos da alegria da cidade de Ribeirão Preto foram responsáveis pela morte de 2 adolescentes, ambos contando com 14 anos de idade, em 2021 e 2022. Em primeiro lugar, há que se esclarecer que não há nenhuma disposição legal que autorize a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz. Esta sim adequada, a partir dos 14 anos. Pois bem, em segundo ponto, precisa ser enfocado que a circulação segura em vias públicas depende de atenção tanto dos condutores dos veículos quanto dos pedestres. Não se concebem as vias públicas como local de diversão seguro, a menos que o espaço esteja fechado ou isolado para a destinação específica de reuniões, passeatas, carreatas, shows, eventos públicos, etc. Não se vislumbra uma tarefa possível a conciliação entre a necessidade de atenção aos perigos do trânsito, sem possibilidade de eliminá-los ou amenizá-los, e o trabalho de dançar, cantar e animar o público. Os trenzinhos circulam pelos bairros sem observância de regras obrigatórias da legislação nacional de trânsito. Em que pese haja lei municipal em Ribeirão Preto regulando a atividade, não existe norma privativa da União legislando sobre a atividade, tal qual exige a Constituição Federal. A lei nacional que trata de regras de trânsito é o Código de Trânsito Brasileiro e nele não constam as exceções que permitiriam a exploração da atividade recreativa com trenzinhos da forma como ocorre hoje ou mesmo da forma como dispõe a legislação municipal. É uma atividade perigosa para as crianças e adolescentes, mas que os atrai em razão do espaço lúdico oferecido. Eles querem dançar, festejar, integrar a equipe de animadores. Nos parece salutar revisitar essa temática, discuti-la em maior profundidade e pensar em saídas e soluções seguras e adequadas, quiçá com o fomento de espaços públicos onde possam praticar as danças, competir de forma lúdica ou coisas do gênero. Ou
outra situação envolvendo o trabalho infantil que vem chamando a atenção na região diz respeito aos supostos clubes formadores de futebol. Alguns clubes da região terceirizam a gestão de suas categorias de base e ignoram como esses atletas adolescentes são tratados, se limitando a fornecer a camisa e nada mais. Resultado, estes jovens passam a viver em alojamentos precários, alguns em zona rural, ficando sozinhos à noite, sem supervisão e proteção de um adulto. As ditas formadoras não possuem profissionais que deveriam existir de fato em uma entidade formadora. Psicólogo, nutricionista, pedagogo, não fornecem qualquer assistência médica. O que ganham estas empresas gestoras de categorias de base? Investem pouco, recebem patrocínio e, caso dê certo o ingresso de algum desses adolescentes em um clube conceituado, dividem o dinheiro com o clube que forneceu a camisa para o adolescente jogar. É uma simbiose perfeita para a extorsão de pais iludidos com a suposta carreira de sucesso e para a exploração da mão de obra infantil, investindo o mínimo possível. Uma sugestão para coibir tal conduta é oficiar as secretarias de educação dos municípios vizinhos e também a Secretaria Estadual de Educação, para que emitam alertas às escolas. Os professores são pessoas que têm um contato direto com esses adolescentes e podem identificar possíveis violações de direitos e maus tratos. Todavia, estes profissionais precisam ter orientações claras sobre o fenômeno e a quem devem direcionar as suas denúncias, seja para a assistência social, para o Ministério do Trabalho e Emprego ou para o Ministério Público do Trabalho. Me despeço agradecendo mais uma vez o espaço e a atenção a mim conferida. Uma excelente noite a todos. Presidente, fico muito agradecido à disposição do tempo a mais e agradeço também a senhora Jamile por estar conosco aqui representando o Ministério do Trabalho, a Justiça Federal do Trabalho, porque veja, os números, os números eles falam por si. A ciência da educação responde pela educação. As ciências psíquicas respondem pela integridade psíquica das nossas crianças e adolescentes. E a importância da sua fala, eu queria requerer, presidente, que a íntegra da fala da Jamile fosse digitada e constasse na íntegra em ata, porque essa data do 12 de junho, como a data de enfrentamento e combate ao trabalho infantil, ela precisa ter a visibilidade necessária. Muitas vezes nós vemos pessoas em posições importantes defendendo exceção. Ah, mas o fulano de tal deu certo porque ele começou a trabalhar com 7 anos de idade. E despreza toda uma situação de trabalho precário, de trabalhos análogos à condição de escravo de uma criança, em detrimento de uma exceção que muitas vezes a pessoa não teria o direito nem de dar um palpite, quanto mais na posição de autoridade se manifestar dessa forma como indignadamente nós assistimos. Então, a presença da senhora conosco aqui, mostrando os dados, mostrando a ciência da educação, mostrando a ciência do trabalho, mostrando a ciência psíquica como o necessário para a integridade das crianças e adolescentes no período de estudar e brincar, para depois ingressar, como diz a própria lei, nos trabalhos de incentivo à empregabilidade juvenil, mas dentro da lei. Eu encerro, presidente, agradecendo mais uma vez pela generosidade do tempo, pela atenção de vocês. Obrigado, doutora Jamile. Tenham todos uma boa noite.